Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Age Free World, o espaço onde a gente procura derrubar as barreiras da idade e mostrar que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou o Fábio Betti e hoje, quando chegamos ao 20º episódio, isso mesmo, chegamos ao 20º episódio, eu vou receber Manuela Bernardino, ou simplesmente Manu, uma das vozes mais potentes da nova geração no mercado de tecnologia e design. Com apenas 24 anos, ela já atua como UX Researcher numa grande instituição financeira, é fundadora do projeto Manux, professora no Senac, criadora de conteúdo, palestrante, Top Voice, LinkedIn, NextGen, e já passou por empresas também como IBM, iFood e SET. É também embaixadora do Bold Institute e foi uma das selecionadas do programa Black Creators do Google Brasil. Mas o mais importante não é só a quantidade de títulos, e sim a clareza com que ela se posiciona. Minha querida Manu, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa tarde, ou bom dia para quem está me ouvindo. Muito obrigada pelo convite, Fábio. Estou muito ansiosa pela nossa discussão e espero contribuir com seus ouvintes. Maravilha. E Manu, né, eu li aqui uma parte da sua trajetória, né, mas ela parece de alguém com 20 anos de carreira, só que eu só tenho pouco mais de 20 anos de idade. O que mais te perguntam ou duvidam quando veem seu perfil e descobrem que você já teve essa carreira com tanta experiência? Olha, o que mais me pergunta é como que eu dou conta, e eu sempre falo que eu não dou conta, né? Não tem um segredo, assim, eu acho que a gente vai fazendo e vai ali fazendo uma gestão de tempo. Todo mundo fica chocado com a minha idade, eu tenho 24, vou fazer 25 amanhã, 15 de abril, eu faço 25 anos. Ah, que maravilha. E quando eu paro para olhar um pouquinho mais com empatia, que é algo difícil ainda para quem está no início de carreira, eu percebi que eu fiz muitas coisas, sou muito grata por tudo que eu fiz, e sou apaixonada pela minha carreira, sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelos projetos que eu trabalho também, e eu acredito muito na educação, acho que é o principal ponto de toda a discussão que eu falo, que a educação de qualidade mudou a minha vida. Vim de escola pública e sem educação não teria nada, não teria uma carreira, não teria o lugar que eu moro, eu não teria acesso onde eu estou, né? Então a educação é o que mudou a minha vida, e eu sempre gosto de ressaltar isso em todos os lugares que eu vou. E acho que o pessoal me pergunta como é que eu dou conta. Se eu vivo uma vida fora do trabalho, sim, eu amo a vida fora do trabalho, e super defendo uma vida fora do trabalho, é o que me mantém motivada a continuar trabalhando, fazendo minhas entregas e continuar ajudando de alguma forma a sociedade. E falando nisso, você tem um projeto com o seu nome, né, Manux, Projeto Manux, que tem o objetivo de aumentar a empregabilidade de jovens por meio do UX, da tecnologia. O que te levou a criar isso tão cedo? E como é que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho social, né, apenas aos 24 a 25 anos? Quando a gente postar aqui o seu podcast, você já vai estar com 25 anos. Então, daqui a pouco a gente vai estar falando com uma pessoa de 25 anos. Não só na Austrália, mas no podcast também. Então, o que me inspirou a criar o projeto Manux, ou Manuex, gente, como vocês preferirem chamar, tá? Foi a Karen. A Karen era a criadora ali do X para Minas Pretas, que é um projeto que foi descontinuado agora, infelizmente, porque é um projeto que mudou a minha vida. Através do X para Minas Pretas, eu entrei na área de UX Design, conheci várias atuações dentro da área e escolhi ser pesquisadora. Então, o projeto X para Minas Pretas mudou a minha vida, minha jornada profissional. Eu comecei a carreira ali como programadora e tudo mais, percebi que não era aquilo que eu queria. E eu sempre falo que eu escolhi a área de TI por dinheiro, tá? E eu não tenho nenhum problema com isso, mas chega um momento que o dinheiro não é o suficiente, pelo menos para mim, para você estar ali acordando todos os dias, fazendo entrega. Eu precisava ter um propósito maior. E ser pesquisadora me entregou isso. Eu falo com pessoas, eu entendo histórias e eu traduzo as dores. Para mim, isso é fantástico. E ter criado o Manuex foi muito nesse trabalho de conseguir retribuir para a sociedade todo o apoio que eu tive. Então, quando eu trabalhei na IBM, eu tive muito apoio. Antes de entrar na IBM também, eu tive muito apoio em projetos sociais. Quando eu saí da IBM, entrei no iFood, e até agora eu tenho muito apoio através de mentores, através de instituições. Eu quero muito retribuir para a sociedade e, além disso, transformar a área de UX, tecnologia, algo mais diverso. Infelizmente, é uma área que não tem tanta representatividade
Eu acho que é importante trazer jovem de periferia para esse universo do mundo corporativo, porque a gente consegue trazer inovação, consegue trazer novas opiniões e sair muito do nosso mundinho, né, que a gente está acostumado ali no trabalho. Então, eu criei um projeto por esses dois motivos, para retribuir para a sociedade e conseguir transformar o mercado de trabalho em algo mais diverso e inclusivo, de fato. Agora, falando em tecnologia, tem um lado incrível, né, que a inteligência artificial, sobretudo, está propiciando a todos nós, que é economia de tempo, com processamento de muitas atividades, raciocínio, organização, uma série de coisas muito positivas, mas tem gente também colocando muito medo na questão dos empregos. Uhum. Como você é uma pessoa que trabalha com tecnologia, está vendo isso? Você observa outros jovens também preocupados com esse tema da tecnologia, especificamente da inteligência artificial, tirar os empregos atuais, gerar algum tipo de recessão por causa, eventualmente, de empregos que vão desaparecer? Ou você e outros jovens já estão aí, de alguma forma, se adaptando e encontrando novos caminhos, usando a própria tecnologia a seu serviço? Olha, pelo que eu leio nas redes sociais, troco com familiares e amigos, né, existe ainda um medo de a IA vai roubar meu emprego, vai destruir o universo, vai destruir o mundo. E eu acho que a gente fica muito ali na ficção, porque pelo que eu ando assistindo hoje, IA é muito esse sentido de destruição em massa, dominação do mundo. Uhum. Mas eu lembro sempre que minha mentora falou para mim uma vez, quando estava em mentoria. Ela falou, Manu, quando você nem existia ainda, já estava rolando mudanças em tecnologia. O mundo já estava mudando, vários empregos desapareceram. E eu acho que o ponto da discussão não é, tipo, meu emprego irá sumir. Porque eu acredito que alguns empregos, de fato, irão desaparecer, mas é um movimento natural, como a gente viu ao longo da sociedade como um todo e a nossa tecnologia. Eu acho que o ponto central da discussão é como usar a tecnologia, né, usar a IA ao meu favor no meu trabalho. Acho que entender como o seu trabalho está atrelado à IA e como você consegue utilizar ela para facilitar a sua rotina e fazer melhores entregas. Acho que a gente está ainda no início de entender o que é a IA, o seu potencial, entender sobre ética também na utilização, entender o limite também da utilização. Eu falo muito em palestra que no IA não é só para colar em prova, né? Não é só para dar o resultado da prova, porque às vezes também ela dá o resultado errado. Né? Então, às vezes, ele inventa o que você quer ouvir ali de fato, né? E tudo mais. Então, acho que é muito ser estratégico em usar a IA. Eu fui em um almoço com o pessoal da Microsoft, que falou muito sobre IA, sobre utilização no dia a dia. A gente falou bastante sobre como utilizar para ser mais produtivo, conseguir estudar de forma mais rápida, mais estratégica. Então, acho que o caminho é esse, né? Até no trabalho também, é utilizar a IA de forma estratégica para suas entregas, mas sempre lembrar que o essencial para mim, quando olho para o mercado de trabalho, são as pessoas, assim. A IA nunca será uma pessoa, nunca terá os relacionamentos que a gente tem com outras pessoas, as nossas trocas, o calor humano que a gente também compartilha com o outro, né? E a nossa vivência também. Acho que pode ensinar o que for, mas ela não tem a nossa vivência real, a nossa inovação. E eu acho que o caminho é esse. E, acima de tudo, também, eu acho que como a gente pergunta para a IA. Eu acho que as pessoas não sabem muito perguntar para a IA para ter a resposta adequada. Então, acho que está no momento também de entender, de fato, como estudar, como se qualificar com a IA, entender como utilizar ela de forma adequada e estratégica. Acho que ainda não chegou nesse ponto 100%. Eu estou fazendo um curso agora, também voltado para a IA. Estou adorando, estou aprendendo bastante, porque não é a minha área de atuação, mas eu sempre falo que eu gosto de estudar porque impacta a minha vida, tanto profissional como também acadêmica, como a minha vida pessoal também. Então, eu falo muito com meu marido, eu não sei qual IA faz a receita mais fácil de bolo. Então, a gente testa nas IAs que tem e vê quem é que manda a receita mais reduzida. Às vezes eles mandam nada a ver, assim, tipo, viajam bonito, mas a gente está testando no dia a dia para ver como é que está performando e acho que essa é a graça, né? É ter curiosidade para estar ali entendendo o que é a IA e conseguir usar no dia a dia. E você convive também com pessoas mais velhas, né? Tanto no ambiente corporativo, né, nas empresas onde você trabalhou, e nos ambientes acadêmicos também. Como é que tem sido essa troca? Você já encontrou mentores que te impulsionaram ou barreiras por causa da sua idade também, nessas trocas? Olha, eu sempre falo que os meus melhores mentores foram pessoas mais velhas do que eu. É incrível, porque eu falo como uma Gen Z. Sou uma pessoa muito ansiosa pelo futuro, eu quero tudo para amanhã, porque parece que o mundo vai acabar. E, gente, sim, eu faço terapia, tá? Não sofro com isso, mas isso existe, faz parte de quem eu sou. E a mentoria com pessoas mais velhas me deu esse sentimento de, Manu,
tá tudo bem. Eu levei tempo para construir a minha carreira, levei tempo para chegar onde eu estou, não foi da noite para o dia. E eu acho que também ter esse jogo de cintura corporativa, né? E acadêmica também para lidar com situações de estresse e tudo mais. Eu também fiz mentoria com pessoas mais novas. E eu também amei, tá, gente? Assim, é sensacional. Eu acho que a gente tem que fazer mentoria, muita mentoria, consultoria de carreira também, porque isso muda a nossa vida. É dar com pessoas que a gente de fato admira e consegue nos transmitir conhecimento. As pessoas também me trazem essa calma de tá tudo bem, o mundo não vai acabar, o mercado de trabalho passa por mudanças, sim, e também entender o que eu vejo muito também trocando com a galera mais velha, tá? Que ela não foi discussão no mercado sobre uma galera que morreria pelo trabalho e tudo mais. E conversando com algumas pessoas que eu conheço, eu vejo um comportamento muito diferente, que é eu vivi a minha vida, o meu trabalho me ajudou nisso, mas eu não vou viver em prol disso. Eu acho que é também entender os conhecimentos que foram adquiridos com o tempo. Acho que a geração Z, que é a minha, no caso, aprendi muito pelo que eu vi as pessoas passando. Então, eu sempre falo que os mais velhos fizeram um papel essencial, que foi mostrar o que eu não deveria fazer também, de entregar a sua vida em prol de uma carreira, abrir mão de momentos de lazer. Então, quando eu faço mentoria com pessoas mais velhas, tem muito esse comportamento de, mano, não abra mão da sua vida pessoal, estude bastante, trabalhe de forma honesta e ética, acho que isso também aprendi bastante com pessoas mais velhas. E eu amo mentoria com a galera mais velha. A minha mentora que me trouxe para pesquisa é mais velha do que eu, e assim, me ensinou horrores. O que eu sou como pesquisadora, eu devo muito a ela, a outros mentores também. E eu acho que essa troca diversa de idade, para mim, é crucial, assim. Acho que é legal, eu falo que a galera é muito mais nova do que eu também. Então, assim, me divirto porque é uma galera que tem umas gírias que eu não conheço mais. Fala, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não tô acompanhando as mudanças dos termos, mas também é muito legal conseguir aprender, entender como é a visão que eles têm sobre carreira, mercado de trabalho, e jogar com a galera mais velha para entender o que eu consigo encaixar na minha realidade, o que de fato não me pertence, porque eu não acredito. Mas eu acho que é fantástico, assim, eu acho que é incrível essa troca. E um tema, você trouxe o tema do mercado de trabalho, é um tema bastante quente aqui das nossas conversas no podcast, porque, de alguma forma, pessoas mais velhas que hoje estão, talvez, no topo das suas carreiras, como diretores, presidentes, CEOs das organizações, muitas vezes chegaram nesses postos porque sacrificaram sua vida pessoal, passaram por jornadas extensivas de trabalho, por pressões e tudo mais, e chegaram nesse lugar deixando muitas coisas para trás, muitos ferimentos. Por outro lado, são pessoas que também não estão felizes por essa trajetória. Não é uma coisa, eu falo por mim, eu tenho 59 anos, quase 60. Eu tive que deixar muita coisa para trás para poder chegar onde eu cheguei. E não acredito que só exista esse caminho. Então, a pergunta que eu queria te fazer é, quando você olha o mercado de trabalho, você está inserido hoje numa grande empresa e tudo mais, e que você sente que o mercado de trabalho precisa mudar e aquilo que não. Tem coisas ali que também são corretas, a gente tem que conservar ou preservar, porque isso faz parte do trabalho. Você, por exemplo, comentou aqui no início que você, sem nenhuma vergonha, eu achei bacana você ter dito isso, você buscou tecnologia porque era uma área que podia pagar bem e tudo mais tal, ia ter uma troca boa, né? Ou seja, dinheiro envolvido, sem pudor nenhum, não vou ficar só salvando o planeta, eu tenho que também pagar os boletos, né, garantir um bom sustento, as coisas que eu preciso fazer. Então, o que você sente que quando você olha o mercado de trabalho hoje, e seus colegas, né, estou falando bem da geração Z mesmo, olham que precisa ainda mudar nesse mercado de trabalho, porque ele não está, não só atraindo pessoas mais jovens, mas não está sendo um ambiente saudável para qualquer pessoa, e o que eventualmente não é um bom caminho, eu vejo que são coisas úteis e tal, e eu manteria do jeito que estão. Olha, algo que o mercado já está mudando, né, comparado ao que era no passado, antes até mesmo de eu estar na Terra. Acho que é olhar para a saúde mental, entender que a saúde mental dos colaboradores tem impacto na entrega e na empresa. Eu acho que isso é um ponto que veio mudando, eu acho que tem que continuar essa mudança mesmo. Flexibilidade eu amo flexibilidade, gosto bastante de fazer o meu horário ali, não estar todos os dias fazendo a mesma coisa. Isso para mim é legal, mas depende muito do perfil. Eu sou esse tipo de perfil, mas algo que eu amo no mercado de trabalho, porque também combina muito com o meu perfil, é a organização, é a estrutura de como funcionam as coisas. Então, saber o que preciso fazer para alcançar a próxima cadeira, para mim, é fundamental. Assim, sem isso, eu não funciono muito bem, eu não sei para onde ir, né? O que seguir em si. E é algo que eu percebo que já existia antigamente, né? Não é um movimento agora do mercado. E, claro, parece que eu passei por grandes corporações como a IBM e iFood, que tinham uma estrutura diferente, e reconheço isso também. Então, está trazendo muito aqui a minha visão do que eu passei pelo mercado de trabalho e pelo que eu troco com meus amigos.
Acho que tem muitos pontos de melhorias, com certeza, em empresas menores, que estão ainda entendendo como funciona o mercado, entendendo sobre horário de trabalho, porque a gente sabe que ainda existe lado de pessoas que fazem mais do que 8 horas de trabalho ali e não ganham por isso, pessoas que estão tendo um burnout ainda. Então, acho que tem muito a melhorar o mercado de trabalho, mas também eu não posso não reconhecer que muita coisa mudou, pelo que eu falo com pessoas mais velhas. Eu percebo no meu trabalho, tudo que eu passei e ainda passo, percebo que, cara, eu não faço quase nada do que me falaram. Eu falo, meu, eu nunca passei por isso, eu não sei o que é isso, não sei o que é abrir mão dos meus estudos, sabe? Eu tô trabalhando, eu fazer minhas provas da faculdade, sabe? Era combinado com a minha liderança de fazer minhas provas para conseguir me informar. Então, acho que tem esse ponto de melhorias, e eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de sempre estar também ali cobrando isso também, mas acho que tem um ponto que eu acho que é bem importante também, que eu percebo no mercado de trabalho, que é lembrar que os nossos líderes são seres humanos também. Então, assim, acho que a gente, geração Z, fala um pouquinho disso, porque eu sou dessa geração, tem uma ansiedade pelo futuro e tudo mais, mas é importante ainda entender que o outro é um ser humano, sabe? Que o outro não vai ter todas as respostas do mundo. Eu amo muito falar com ele fala pra mim, Manu, eu não tenho todas as respostas, assim, e eu vou procurar quem tem a resposta que você quer, porque eu não sei. E isso é muito legal. Então, eu percebo que os líderes são humanos. Não sei como era antigamente, né? Pelo que relata, não era essa aproximação tão grande, mas é legal saber que eu posso sentar com o meu líder para falar da minha vida pessoal, para falar da minha faculdade, para falar do meu casamento, que eu posso falar com o meu líder sobre uma série que eu gostei bastante, que eu posso dar uma dica para o meu líder, um feedback, que ele não vai, tipo, ai, quem é você nessa cadeira para me dar esse feedback? E eu sei que antigamente não era tanto assim, né? Tinha uma resistência ainda de estrutura, de como passar feedback para o líder, olha se passasse, né? Então, eu sinto que isso no mercado de trabalho que eu vivo hoje é muito diferente, acho isso incrível, porque eu não passo por muita coisa, né? Ter esses líderes que têm um olhar de diversidade e inclusão também é sensacional. Acho que é um movimento que deve continuar existindo, acredito que vai cada dia melhorar, mas acho que a gente tem que ainda olhar para uma ponta de profissionais que não estão nesse sentido de estar no mundo corporativo como a gente está, estão ali trabalhando, vendendo lanche, estão em padaria, que tem ainda um trabalho a ser feito. Então, acho que a gente entender que a gente conquistou muita coisa no mundo corporativo, que estamos aqui com o nosso crachá, mas é lembrar também de olhar para essa ponta que está ali, lutando tanto, e que nos traz também café da manhã, que limpam as nossas calçadas. Eu acho que tem que ter esse olhar. E eu falo muito porque eu vim da periferia, minha mãe é doméstica, já limpei casa de pessoas, eu sei como é cansativa essa luta, que lá não existe saúde mental, que lá não tem essa de vamos negociar o nosso salário. Então, acho que a gente tem que olhar muito para essa estrutura também e lutar por ela. Nossa, sensacional. Na conversa com o Eric também me chamou a atenção, quando a gente vê dados de jovens que estão abandonando empregos, né, ou não ficando muito tempo num trabalho, muitas vezes a gente ignora todos esses outros, cujo sonho é ter um emprego CLT, uma carteira assinada. Não, meu sonho é ter CLT, tá? Amo ser CLT, amo ser CLT, amo os meus benefícios, nossa, adoro. Mas eu acho que é importante também olhar para esse público, né? E sempre falando da geração Z que não quer nada com a vida, que não quer arranjar emprego, eu sempre questiono, como pesquisadora também, que dados são esses? Que job de geração é essa? Porque meus amigos de periferia eles estão trabalhando de qualquer coisa para ter o mínimo dentro de casa, né? Então, é sempre ter esse olhar muito cuidadoso para não generalizar uma geração inteira por uma fatia muito, muito específica do mercado, né, do que está acontecendo. Então, acho que é muito olhar para a periferia, porque o jovem da periferia é um jovem que está lutando para sobreviver muitas vezes ali, que aceitaria qualquer emprego. Então, o mundo corporativo olhar para esse jovem, dar uma oportunidade no mercado de trabalho, ele vai conseguir estudar e trabalhar, é fantástico. Eu sempre falo que contratar um estagiário, um jovem aprendiz ou um jovem início de carreira de periferia é você mexer em todo o ecossistema da sociedade, assim, porque esse jovem vai pagar conta, vai ajudar famílias. Às vezes ele é o único pilar ali da família financeiramente, então é um impacto muito grande. E você sente alguma pressão por ser jovem e vir da periferia, por ter que trabalhar mais do que as outras pessoas, não? Sim, e eu acho que nem é algo que é dito, nem é algo Aham. que eu passe na vida, ainda bem que eu não passo por isso, mas eu acho que sim, existe, eu acho que as pessoas elas têm uma expectativa muito grande sobre o que eu tenho que fazer. Pessoas que às vezes me acompanham mesmo assim, que amam meu conteúdo e tem uma cobrança ali que eu não sei de onde que ela começou a existir. Eu acho que tem uma pauta que é porque eu sou de periferia, eu sou uma mulher preta, também sou nordestina. Então, eu reconheço que existe uma pressão e não passo pano para isso. Acho que o mercado de trabalho tem muito a evoluir em relação a ter mulheres pretas em liderança, a lidar com pessoas pretas, jovens que vêm de periferia e não usam jargões que eles estão acostumados no mundo corporativo. E eu sinto que a sociedade como um todo, mesmo diga nossa estrutura, como ela foi construída, existe uma pressão grande de você não pode errar. E eu lembro
que eu escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, sobre pessoas pretas não poderem errar, né, mulheres pretas não poderem errar no mercado de trabalho. A enxurrada de comentários, falei, cara, as pessoas não entenderam nada da discussão, assim, elas não entenderam o ponto central do meu artigo. Então, acho que tem uma cobrança por você não poder errar e tem uma cobrança muito nossa pela nossa criação. Eu fui criada para nunca errar, para sempre estar entregando mais e mais e mais sobre, saúde mental não existe, sabe? O que é isso de ansiedade, garoto? Você não faz nada da sua vida. E eu não culpo meus pais por isso. Eles são pessoas que vieram de outra realidade, de um outro histórico familiar, que eles não tinham opção de, putz, estou hoje com ansiedade, não estou funcionando. Era uma criação muito diferente da minha e muito mais severa do que eu tive. Então, reconhecer, eu acho que falar, cara, eu tenho um problema e eu preciso tratá-lo, e é um problema que não é físico e sim mental, acho que é um processo muito difícil. Porque você não tem para quem contar, porque sua família não apoia tanto nesse momento, né? Tem uma cobrança de você não poder errar, porque você é o único pilar da sua família financeiramente, sobre eu não quero voltar para aquele lugar. Eu falo muito sobre isso, sobre eu não quero voltar para aquele lugar que eu estava, porque era um lugar muito ruim. E para não voltar, o meu trabalho está atrelado. Então, eu que eu cometo, você vai falar, mano, tá tudo bem, para mim é como se fosse o fim do mundo, porque eu tenho muito medo de voltar. Então, nosso histórico, o meu histórico, no caso, né, como uma pessoa preta, de periferia, nordestina, tem um medo muito grande de errar e voltar para aquele lugar. Mas eu tento sempre lembrar que eu jamais voltaria para aquele lugar, porque eu me formei na faculdade, eu trabalhei em boas corporações, eu sou uma pessoa que faz um bom trabalho, mas é um processo muito de autocobrança que nos foi ensinado. Me ensinaram isso o tempo inteiro, que eu não sei, não sabia o que era descansar até pouco tempo, de falar, eu preciso parar de trabalhar e descansar. Então, eu amo bater ponto porque eu tenho um limite na minha vida. Eu amo papo com chefe, cara, eu amo bater ponto, assim, que incrível, porque eu tenho um controle da minha vida sobre, eu tenho que parar agora e olhar para minha vida, para, sei lá, para academia que eu comecei a fazer agora. Então, eu comecei a aprender a descansar agora. Então, quando a gente fala muito da geração Z, sabe que, a geração que, não quer nada com a vida, eu falo, cara, nunca foi a minha realidade. Eu tenho, tipo, sou Gen Z, o tanto que eu me cobrei para ter um trabalho corporativo, o tanto que eu quis me dedicar em prol de uma empresa, tanto que meus amigos, de fato, que no burnout, tipo, com 22 anos de idade, te falo, não é a minha geração. Uma fatia muito específica do olhar da geração Z, porque é da periferia, continua com as mesmas lutas. Acho que se tornou um pouco pior ainda quando a gente olha para jovens pretos em periferia. Então, assim, para mim ainda existe uma pressão muito grande em dar bem na vida, de conseguir salvar todo mundo, de me ensinar a querer salvar toda a família, e entender que hoje eu não consigo, eu não posso salvar ninguém que não quer ser salvo, eu posso salvar quem quer, e ele que salvar alguém tem que me salvar. Tem que cuidar de mim, tem que terminar na minha faculdade, tem que pegar um bom trabalho para depois eu dar para a sociedade. E é um movimento muito difícil, assim, a gente é ensinada a querer salvar todo mundo. E você falar, hoje eu vou ser egoísta e não vou querer salvar ninguém, somente a mim, é um caminho muito difícil, que eu ainda me cobro bastante. Então, a terapia é muito esse pilar de lembrar de quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero alcançar, e lembrar que não dá para salvar todo mundo. Essa culpa a gente não pode carregar, né? Agora, você convive tanto com jovens da geração Z de periferia, de onde você veio, e você convive com jovens da geração Z, provavelmente de classe média alta, nos trabalhos que você desenvolve. O que você, né, assim, pela sua experiência, até pela sua pesquisa também, o que você entende que são as grandes diferenças entre esses dois recortes? Eu sei que tem muitos outros recortes, né, mas se a gente pudesse generalizar um pouco até, né, esses dois recortes, né, o jovem da geração Z de periferia, o jovem de geração Z de classe média alta com quem você convive, porque muitas das pesquisas que falam que o jovem, né, não está se apegando ao trabalho, tal, certamente não estão olhando para esse jovem de periferia. Olha, eu acho que o maior impacto é as oportunidades. Não tem como comparar as oportunidades de um jovem de periferia com um jovem que mora em outro lugar, com outra classe social. E eu acho que, quando você fala, eu não odeio ninguém, tá? E ninguém tem culpa de nada. Ótimo, parabéns, eu amaria ter privilégios. Eu amaria ter, mas eu não tenho. Então, acho que a gente entendendo os nossos privilégios, entender como a gente consegue ajudar a sociedade. Eu sempre falo. Hoje eu tenho privilégios que não deveriam ser, mas eu moro no Brasil. Então, ser saúde básica é um privilégio, né? Ter um bom emprego é um privilégio. Então, é como eu consigo ajudar a sociedade com o privilégio que eu tenho. E nem são tantos assim, né? Mas acho que a oportunidade é o principal ponto, assim. E é muito bizarro porque eu estou estudando inglês agora, né? Eu consegui voltar a estudar inglês. E para algumas pessoas foi tão simples, sempre esteve ali, né? Para mim não estava ali o tempo todo. Eu tenho que pagar hoje, sabe? Meus pais não tinham condições de pagar um curso de idiomas para mim, que é algo que está mudando a minha vida. Então, passei para estudar no exterior no ano que vem, porque eu tenho inglês na minha vida agora.
E aí eu me pergunto quantas oportunidades não passaram na minha vida porque eu não tinha inglês fluente, assim, sabe? O que aconteceu? Eu poderia ter viajado mais, poderia ter feito mais coisas, eu poderia ter aproveitado tanto. Então, acho que as oportunidades é o principal ponto. Acho que aí também cai na cobrança do jovem de periferia de, putz, eu não fiz inglês a tempo, eu não aprendi sobre finanças a tempo, eu não aprendi sobre nada muito a tempo, porque eu não podia. E eu acho que a gente termina carregando essa culpa que é difícil de soltar, de falar, não é culpa minha, não é dos meus pais, é culpa de uma estrutura como ela funciona. Porque é muito pesado, assim. Tem dias que é muito triste. Fala, meu, eu só queria ter tido tudo tempos atrás para não ter que lutar Uhum. agora. Mas eu sempre tento lembrar que bom que eu tenho o privilégio agora de poder fazer isso, né? Que eu estudei, que eu trabalho, eu consigo pagar meu curso, que eu consigo passar no que eu quero. Mas acho que a oportunidade é o principal ponto, assim, e é dolorido, assim, é muito injusto as pessoas não terem as mesmas oportunidades. Acho que é algo que mais me revolta é saber disso, que meus amigos de periferia não têm a mesma oportunidade que meus amigos que moram em outros lugares, né? E entender que é um sistema, assim. Então, ter que falar para o jovem de periferia que vale a pena estudar, que ele vai conseguir, sim, fazer inglês em algum momento, vai conseguir fazer intercâmbio, é muito difícil, porque eu falo, como é que fala para esse jovem isso se ele não tem comida na mesa? Como é que eu posso falar isso, sabe? Não passei no nosso perrengue mais, mesmo assim não passando em algum momento. Então, esse trabalho de falar que vale a pena e contar nossa história, acho que é muito importante. Sempre faço trabalho voluntário, quando eu falo toda a minha vida e falo, cara, eu também passei o mesmo perrengue, eu também passei fome, também, sabe, não tinha nem eletricidade na minha casa em algum momento, mas assim, só tinha educação para me apegar naquele momento, e foi isso que me salvou daquele lugar, né? Uhum. E ia falar justamente perguntar justamente isso, né, o que ou quem te fez acreditar que seria possível você chegar onde você chegou e não, né, você não chegou ainda em nenhum lugar, assim, no aspecto você não terminou, né, mas você está aí sonhando, vai né, estudando inglês, vai viajar, vai fazer um curso fora, tal. Mas em que momento da sua vida, Manu, você falou assim: "Não, vai dar certo, eu acredito", ou teve alguém, como é que foi isso? Qual que foi Olha, teve algum momento de virada dessa história? Olha, ano passado eu fui visitar meu pai, né? Eu moro em São Paulo há quase 11 anos já, sou baiana, moro em São Paulo aqui há quase 11 anos de vida, preciso toda a minha base familiar aqui. Eu voltei para Bahia para visitar meu pai, que é um homem nordestino, que não terminou nem o terceiro ano do ensino fundamental, porque ele tinha que sair para trabalhar, levar comida para casa dele. E aí, ele me contando como ele estava orgulhoso porque eu terminei a faculdade. Fui a primeira da minha família a terminar a faculdade, ter o ensino superior. E meu pai estava tão orgulhoso de mim, tipo, pai, você conseguiu, parabéns, é o que eu queria para sua vida. Eu não consegui te dar nada, não consegui te dar outra coisa, mas que bom que você conseguiu pegar a comunicação, que a educação valia a pena. Meu pai falou para mim, Manu, não posso te dar a Disney, o melhor celular, o melhor computador, não posso dar a vida que você quer ter. Eu sempre fui muito ambiciosa, né? Então, ele falou, não posso te dar essa vida que você quer ter, mas eu te garanto que a educação vai te dar. Talvez demore um pouco, mas ela vai te dar uma recompensa do que você quer. Então, meu pai sempre me incentivou a estudar. Não foi fácil, assim, não, porque, gente, adolescente é um caos, assim, principalmente você morar na periferia. É muito complicado, porque você não tem tantas oportunidades, tem pouquíssimos caminhos para seguir. Então, se eu já de periferia, meu pai teve que ralar muito. Minha mãe também. Então, meu pai foi meu primeiro pilar, assim. Minha mãe também se falou que eu deveria estudar. E meus amigos, assim, meus amigos são minha família. Meus amigos desde o nono ano do ensino fundamental. A gente é amigo até hoje em dia. E cada um trilhou um caminho. Um prestou concurso para ser professora, outra é advogada, um está terminando a faculdade de finanças. Eu me formei em ciências da computação. E é muito bizarro perceber como nossos amigos são nossos apoiadores. Eu acho que minha base familiar também foi isso. Eu tenho uma madrinha que é advogada, ela sempre foi uma inspiração de vida. Porque eu achava ela muito chique, assim. Sei lá, eu tinha 11 anos de idade, 12, ela ficava de salto alto, de camisa social, de calça, de bolsa de avala. Eu quero essa vida. Até pensei em fazer advocacia, mas eu larguei, né? Não é pra mim, não. Vamos dar um para aí nessa inspiração, porque eu não quero ser advogada. Mas ela me inspirava muito sobre estudar. Ela falava, não, vai estudar. Ela me obrigava a estudar. Eu sempre falo, eu não gosto de estudar. Eu gosto de ter conhecimento. Isso é muito legal, mas o fato de ter que parar de estudar para mim é difícil, mas eu tento colorir as coisas para ficar mais legal. Então, eu uso canetinha, posto tudo aqui para facilitar a minha rotina de estudos, porque eu gosto de ter conhecimento. E ela me inspirou muito, assim, eu queria ser como ela. E aí, eu voltei para Bahia, eu visitei ela, estava dando uma aula quando eu fui na casa dela, eu tive que dar uma aula online de um curso de design, e ela ficou muito emocionada quando me viu dando aula. E eu acho que para mim, essas pessoas que me motivaram, assim, o meu marido me motiva muito a estudar, e eu acho que a minha criança interior também, a minha criança interior que nasceu no interior da Bahia,
que passou muita dificuldade, eu acho que ela fica muito feliz com qualquer coisa que eu conquiste, de vamos comer bolo durante a semana, vamos comprar traquinas, a coisa mais, sabe, tipo, que eu acho isso tão básico pra mim, que sabe, por que eu quero traquinas? Os pequenos prazeres, né? Os pequenos Exato! prazeres. E eu tento lembrar disso, eu lembro que no início era batata frita, aí virou traquinas, agora virou Häagen-Dazs, porque vai subindo, né? Vai subindo pra cabeça, aí vai subindo. Mas acho que essas pessoas me inspiraram, principalmente a Manuela interior, assim, é isso que me motiva a continuar e ter saído daquele lugar. Não foi fácil sair de lá, foi muito difícil, mas eu consegui. Meus professores também foram muito importantes. Falaram, pô, mano, você tem um futuro tão grande, assim. Depois eu falo pra mim, pô, mano, eu estive na capa de jornal, assim, como, sabe, case de sucesso. Sei lá, eu tinha 15 anos de idade, eu não pensava em nada, só queria, sabe, queria que ela acabasse ali. Pra mim era chato ficar na aula. Mas quando eu reencontro meus professores é gratificante. Eles falam, cara, mano, você deu tão certo, assim, você é um exemplo que a educação pública vale a pena. E eu acho que é isso, assim, é Uhum. gente voltar, eu acho que ter voltado para a Bahia, ter voltado para visitar os meus professores, eu faço isso muito, vou lá visitar eles nas escolas, acho que é isso, é falar que deu certo o plano, assim. Seu plano de educação deu certo, seu plano de criação também deu certo, você conseguiu fazer o que você queria. Sabe, seu objetivo foi concluído aqui, agora é com outras pessoas, agora é comigo. Mas acho que essas pessoas foram meus pilares assim, de inspiração para minha vida. E eu sempre tento lembrar de onde eu voltei para não esquecer para onde eu quero ir. Porque acho que a gente, quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde quer ir, né? A gente não lembrar nossas origens pode se perder muito. E o mundo corporativo a gente se perde bastante. Então, lembrar quem eu sou é muito importante para me manter centrada no que eu quero e no que, em quem eu sou. E quais são os meus valores que eu jamais irei passar por cima para conseguir o que eu quero. E o que você costuma dizer para esses jovens, né, lembrando da Manu muitos anos atrás, né, jovens da periferia que também talvez estejam um pouco desesperançosos ou desanimados até com relação a estudo ou conhecimento, para que eles não desistam. Tem alguma coisa que normalmente você costuma dizer, algum conselho que você costuma dar? O que eu sempre falo, né? Gente, não é fácil. Quando você é de periferia, pessoa preta, a gente vai nas camadas, nunca se torna fácil. Acho que vai se tornando difícil, assim. Você tem mais acesso, mas é muito difícil cavar esses espaços, permanecer nesses espaços, mas vale muito a pena. E eu sempre falo uma coisa pra mim, que eu amo meu apartamento, amo a piscina do meu apartamento, amo a vista do meu AP, amo sair pra comer quando eu quero, amo ninguém mandar na minha vida, sabe? Eu amo ter dinheiro, assim. Gosto muito de ter grana porque a grana me proporciona momentos felizes. Aquele dinheiro não compra felicidade, mas te dá momentos de felicidade. Eu acho que é isso. E se compra esses momentos de você estar com seus amigos, poder, sei lá, pagar uma pizza para seus amigos, poder ajudar seus amigos quando eles estão ali no perrengue. E eu sempre falo que é isso que a gente tem que manter em mente, que é, cara, você vai poder ir para onde você quiser, poder viajar para diversos lugares do mundo, sabe? Assim, eu fui para os Estados Unidos. Foi muito legal, mas foi a educação que me deu isso. Então, assim, estudar não é fácil. Eu tive que estudar no metrô, dormir no metrô, comer marmita no metrô, porque não tinha tempo para ir para casa, para ir para faculdade, depois para o trabalho. Eu tive que me virar. E assim, não foi fácil, foi muito cansativo. Eu fiquei doente, eu pensei em desistir, já chorei, tipo, fazer jovem aprendiz, eu ia chorando, porque eu acordava 4h30 da manhã para estar onde fazer o meu curso. Mas, tipo assim, não tinha opção de desistir, porque eu não tinha nada pelo que desistir, assim, não tinha essa escolha para mim, porque eu não tinha nada. Então, acho que, assim, é lembrar que vale a pena, é cansativo, é cruel, eu sei que é cruel, assim, é cruel mesmo. Mas, assim, é lembrar de fazer pausas quando tudo ficar muito pesado, lembrar da sua família, das suas amigas para recorrer e lembrar que a vista é muito bonita. Assim, a vista quando tudo dá certo é muito lindo. Às vezes eu me pego olhando para minha vida, sabe? Assim, eu começo a chorar porque, cara, é uma vida tão legal, é uma vida tão confortável depois de um tempo de tanta luta, que assim é emocionante. Você falar que hoje eu vou pra piscina do meu apartamento. Quase não uso pra nada, tá, gente? Eu tenho, mas eu uso pra nada aquela piscina do apartamento. Mas Mas ela está lá, né? Ela está lá. Se você é, quiser, né? você pode usar, né? Exato. Uhum. Então, acho que é lembrar desses momentos, assim. A caminhada é difícil, mas com momentos incríveis, com pessoas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, pessoas incríveis, assim. Independente da classe social, são pessoas maravilhosas que vão te acolher, tem pessoas maravilhosas no mundo. Eu acho que é isso que é mais legal. Tem pessoas incríveis no mundo. E, pra mim, é bizarro, porque tem tanta gente boa no mundo, né? Às vezes a gente pensa, nossa, tem gente ruim. Tem uma galera muito, muito boa que a gente vai cruzar no caminho ao longo da vida. E é o que importa também, né? E eu acho que é isso o principal. E eu acho que eu tô com meus amigos, né, que já conseguiram vencer ali saírem da periferia. Ajudar os pais. Eu não tenho tanto isso por causa da criação que eu tive. São relacionamentos diferentes.
Mas você lembra que você vai poder se ajudar seu pai, a sua mãe, seus irmãos. E eu lembro que algo que me pegou muito para falar isso vale a pena foi, eu fiz trabalho voluntário na época da pandemia, né, quase no último ano de pandemia. Eu peguei um dinheiro que eu ganhei do instituto, né, peguei R$ 5.000 para fazer o que eu quisesse. Podia criar um podcast que eu quisesse. Eu falei, cara, eu não vou fazer nada disso. Eu vou pegar o dinheiro e vou fazer trabalho voluntário. Eu comprei vários materiais escolares, cesta básica, eu comprei kit de higiene também. Eu fiz a festa. Você lembra que naquela época podia, tá? R$ 5.000 era muita coisa naquela época ainda. Então eu É. fiz muita coisa e eu fui na periferia doar, né? E foi muito emocionante pra mim. Eles pegando os kits escolares, vendo que era tudo colorido, que é algo que eu queria ter quando eu criança. E eu não podia ter porque eu não tinha condições financeiras. E eu lembro que tinha uma Manuela na fila. E a Manuela, ela pegou as canetas coloridas, ela amou. Ela falou, ai, mas que legal. Tem caneta rosa, que bacana. Naquele momento eu falei, cara, a vida vale a pena. Assim, todo o meu corre vale a pena, porque é isso. É por isso que eu luto. É para conseguir voltar na periferia e doar um pouco do que eu tenho. Sabe? De falar, tá aqui o material escolar, Manuela. E a Manu, pra mim, pegou muito pesado, porque a Manu tinha a mesma idade que eu tinha na época da escola, quando eu queria canetas coloridas. E ela era a Manuela, assim. Sabe quando o universo te deu um recado de tipo, ó, Manu, tá dando certo? E eu acho que é isso que me motiva a acordar todos os dias, a trabalhar bastante, a continuar estudando. É saber que eu vou conseguir retornar para o meu país, para minha periferia, em algum momento, e doar de alguma forma o que eu tenho, seja conhecimento, incentivo ou algo material. Acho que é isso que vale para mim. É o que me motiva a continuar nesse corre que é louco, mas que para mim vale muito a pena. E quando você olha para o futuro da Manu, aonde a Manu quer chegar? Até onde? Eu não sei. Ai, essa pergunta de milhões. Todo mundo me pergunta, eu não faço ideia, deixa eu pensar. Mas eu sei, tem dia que eu sei, tem dia que eu não sei. Acho que tá tudo bem também. Mas olha, quando eu olho para o meu futuro, eu me vejo, olhando profissionalmente, eu me vejo com inglês fluente, numa cadeira de liderança no local que eu estou. Eu me vejo nesse lugar, assim, sendo um líder no mercado de trabalho, tendo um time muito diverso, tendo um time diverso de verdade, assim, isso eu me vejo fazendo. Quando eu olho para minha vida pessoal, me vejo tendo conhecido a Disney, que ao longo da minha vida ainda não realizei, tendo conhecido a Disney, lembrar que tem vida além do trabalho, lembrar ainda mais, né? Lembrar que existe essa vida para mim. Ter filhos. Quero muito ter filhos, assim, proporcionar uma vida boa para os meus filhos, aproveitar com meus amigos, estudar com meu marido, com pessoas que eu de fato eu amo. Continuar fazendo palestras, indo em podcasts como esses aqui, viajar bastante. E eu acho que o principal para mim é lembrar o momento de sossegar. Eu não sei se esse momento vai chegar na minha vida, mas eu espero que cada momento para mim chega e agora eu posso descansar sem ter culpa, né? Então eu consegui descansar de fato, sem querer salvar todo mundo, porque para mim ainda é difícil não querer fazer isso, entender esse processo, mas que eu consiga entender isso com clareza e eu não sofra tanto nesse processo. Mas é isso que eu me vejo, assim. Talvez eu mude de opinião, mude. Provavelmente amanhã eu mudarei o que eu vou querer da minha vida, talvez. Mas acho que é isso, assim, que eu me vejo da Manu. Eu vejo a Manu, ela muito orgulhosa da vida dela, assim, muito mais empática com ela mesma de lembrar que a vida é um processo, que ela está no momento certo. Espero que eu consiga realizar isso para o mundo do futuro. Não, legal que você começou a falar: "Não faço ideia", e você tem tantos sonhos, na verdade, quando você para para Gente, pensar, né. Tem tenho muita tantos sonhos. coisa ainda para Eu tenho realizar, muita né. coisa, muitos É. sonhos. Muitos E sonhos na vida. para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, para os líderes mais velhos, pessoas, né, de 40 a mais, 50 a mais como eu, o que você gostaria que eles soubessem de verdade sobre a sua geração, e que talvez eles ainda não entenderam? Nossa geração é muito ansiosa. E não é a ansiedade que é nossa culpa. Falaram que daria tudo certo se a gente estudasse, trabalhasse honestamente. Só que a gente fez isso tudo e agora parece que não tá tudo certo. Parece que o mundo tá desmoronando na nossa frente. A gente não sabe mais o que fazer, porque me falaram que eu ia conseguir estudo com os estudos. Eu consegui. Só que assim, o mundo tá acabando ao meu redor, sabe? E eu tenho que, como social, eu tenho que dar conta de resolver eles, tentar salvar o mundo de alguma forma para que ele exista no futuro. Então, acho que é uma geração, a nossa geração é uma geração que tá rolando muita coisa. Isso é uma geração que não fala que vai salvar o planeta, vai resolver tudo. E assim, a gente não consegue nem resolver as nossas crises de existência nesse momento, sabe? Então, acho que é lembrar disso, lembrar que a geração quer flexibilidade. Não é uma geração que tipo, odeia os líderes, tá? Eu amo os meus líderes, amo todos os líderes que eu já tive ao longo da minha vida. Acho que o ponto é lembrar que a gente é um ser humano, que a gente é uma geração que não vai dar nossa vida pelo trabalho. E que o reconhecimento não é, sei lá, a palavra, já que como isso é legal. Nosso reconhecimento é em dinheiro, sabe? Nosso reconhecimento é ter grana. Então, você tá indo bem, toma aqui seu dinheiro, toma aqui sua promoção. Eu acho que clareza também.
você vai chegar nessa cadeira daqui a tal ano, você tem que preparar isso, você tem que melhorar isso para conseguir a próxima cadeira de sênior. Eu acho que é clareza na comunicação, clareza no que tem que melhorar, sabe? Feedback reto e direto, acho que é isso, assim. Sem muita enrolação, acho que esse é o caminho. E acho que é uma relação que tem muito a ensinar. Acho que tem muito que ensinar, mas também tem muito o que aprender. Então, que vocês consigam nos ensinar com humildade, com empatia, e lembrar que são jobs e jobs. Tem dia que a gente tá legal, tem dia que a gente não tá legal, e acho que é natural. E eu acho que é como vocês também, sabe? Tipo, tem dia que você não precisa escutar de ninguém feedback construtivo. Não tô afim de escutar hoje, não. Então, eu acho que é entender que a gente é ser humano também, que é um processo de crescimento que leva tempo. A gente parou de ser adolescente recentemente. A gente tá aprendendo sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o que é importante. E eu acho também que, pelo menos pelo que eu vejo, acho que é importante, é se acolher mais um pouco. Acho que tem sim uma treta com pessoas mais velhas, com certeza. Eu não passo pelo que pessoas mais velhas passam de não conseguir um emprego, não sei o que é isso, tá? Mas acho também que é se acolher, entender toda a sua trajetória. Não é porque o mundo tá mudando, que a IA tá chegando, que você não tem valor, sabe? Tudo que você aprendeu ao longo da vida é uma baita trajetória, assim. O que vocês têm de trajetória eu não tenho nem de vida, assim. Eu ainda vou construir nos próximos anos. Então, ter essa empatia consigo mesmo é muito importante. Acho que é se acolher, entender tudo o que você passou, tudo que você conquistou, e também que chegar o momento de ter que descansar e falar, eu não quero mais isso aqui para minha vida, acho que tá tudo bem também. Acho que são etapas e etapas da vida, o momento a gente cansa também, tá tudo certo. Uma delícia aqui conversar contigo, te escutar, de verdade. Eu sou muito empático com relação ao tema do... Olha o mundo que a gente está deixando, né, para vocês. Se vocês não estivessem ansiosos, não estivessem preocupados, vocês não... Seria muito preocupante. Seria ainda mais preocupante, né, porque eu sempre imagino eu, jovem, olhando para frente assim, olha, talvez tenha uma terceira guerra mundial. Talvez, né... Isso, você dorme assim, tacada a bomba em tal lugar. Não, o aquecimento global está mais acelerado do que a gente imaginava. Exatamente. Bom, desapareceu um monte de empregos aí por causa da inteligência artificial. É tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, super natural que o jovem tenha muita ansiedade, né? Esteja preocupado mais do que eu estaria, talvez, muitos anos atrás, porque ele fez tudo o que podia, sobretudo um jovem de periferia, estudou, tudo mais, chegou a algum lugar e nesse lugar as coisas não estão resolvidas, estão longe de serem resolvidas. Então, te agradeço mais uma vez pela conversa. Imagina, obrigada pelo convite. Desculpa a bagunça, porque eu tô mudando de casa, tá um caos a minha casa, tô mudando de residência, mas eu adorei o nosso papo, espero ter sido clara. Quem quiser me procurar também, fique super vontade de procurar nas redes sociais, como Manuela Bernardino ou Manux, e vamos nos conectar. Acho que a gente tem que dialogar de forma educada, acho que a gente pode ter diversas opiniões, mas mantendo ainda a educação, e lembrar que o próximo também é só um ser humano, que tem uma opinião diferente da gente. É isso. Também queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, os nossos ouvintes e espectadores. E no próximo episódio, a gente vai conversar com o grande mentor por trás do Age Free World, exatamente, uma das cabeças mais criativas e um dos corações também mais generosos que eu conheço. Sim, meus amigos e amigas, terei o prazer de conversar com o Bob Wollheim, que além de tudo isso, aos 64 anos, quase 64 anos de idade, na verdade 63 para 64, segue sendo um empreendedor serial, cheio de sonhos, aqui como a Manu, que agora foram ainda mais potencializados com o uso da inteligência artificial. O Bob é um grande especialista também em tecnologia. Então é isso, Manu, mais uma vez, muito obrigado, boa mudança para você. Gostei. Parabéns pelo seu aniversário, né? Obrigada. Amanhã. E a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.